Aprenda a ofertar. O texto base no qual nós vamos trabalhar hoje é o segundo livro de Coríntios, no capítulo 9, do versículo 5 ao 7. E para introduzir, Deus nos constitui seus mordomos, administradores. Tudo o que o cristão faz deve ser dentro da orientação de Deus. Devemos exercer a mordomia do corpo na mente e das oportunidades do tempo, dos bens e nos dízimos e ofertas. Tudo o que temos pertence a Deus e devemos saber administrar para a glória do Senhor. Longe de ser visto sob um prisma de obrigatoriedade, a participação financeira é considerada como um elevado privilégio na vida com Cristo. Através da contribuição financeira, o crente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida e demonstra, ao mesmo tempo, o grau de identificação com Cristo. Há muitos que deixam de participar das bênçãos de Deus neste propósito, com as suas desculpas de possuírem pouca renda, e para estes, Jesus ensinou no livro de Lucas, do capítulo 16, no versículo 10, que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Ou seja, se no pouco que temos não damos a prioridade para Deus, de nada adiantará ter abundância, pois faremos o mesmo. Outros perdem a essência deste propósito por não usarem da alegria e que este momento deve trazer. Lembre-se de que há muitas promessas. A Bíblia ensina que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Está lá no livro de Salmos, do capítulo 23, no versículo 1. Você agora é filho de Deus, o dono de toda a provisão é seu Pai. Ele lhe deu as chaves da abundância e da prosperidade dos seus depósitos. Todavia, essa promessa é apenas para os filhos que se consagram a Deus e entregam tudo ao controle dele e que, por isso, já não são governados por Mamon, o Deus deste século, da ganância por dinheiro. Entregar o dízimo e as ofertas a Deus foi a maneira que ele estabeleceu para que você fosse livre de Mamon. Agora você se pergunta, por que eu devo ofertar? Isso me faz parecido com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que está lá no livro de João, do capítulo 13, no versículo 16. Jesus expressou o seu amor por nós, dando-nos seu Filho, seguindo o mesmo princípio. Ofertar também é uma maneira de expressarmos nosso amor por Ele. O ato de ofertar direciona meu coração para Deus. Jesus disse, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que está no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21. Se o nosso tesouro está em Deus, então é para Ele que direcionamos as nossas ofertas. Ofertar honra a Deus. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Que está lá no livro de Provérbios, do capítulo 13, no versículo 9 ao 10. Dar é um investimento. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. E ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Que está lá no livro de Lucas, do capítulo 6, no versículo 38. O ato de dar traz a bênção. O generoso será abençoado, que está no livro de Provérbios, do capítulo 22, no versículo 9. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Que está lá no livro de Provérbios, do capítulo 11, no versículo 25. Dar é melhor que receber. Há maior felicidade em dar do que receber, que está lá no livro de Atos, do capítulo 20, no versículo 35. E o que a Bíblia ensina sobre o dízimo? A palavra dízimo significa a 10ª parte de alguma coisa. 10% de todo o nosso rendimento ou ganho deve ser entregue ao Senhor, uma vez que o dízimo é santo, ou seja, separado exclusivamente para Deus. No livro de Levítico nós lemos que o dízimo será santo ao Senhor. Está lá no livro de Levítico, do capítulo 27, no versículo 32. O dízimo pertence ao Senhor. O dízimo é diferente da oferta. O dízimo prova a nossa fidelidade, mas a oferta demonstra o nosso amor e gratidão. O dízimo não é uma semente, mas as ofertas sim. A palavra de Deus diz que aquele que semeia com fartura colherá com abundância, porque Deus é fiel. E isto afirma que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Que está lá no segundo livro de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Por que devo entregar o dízimo? Porque Deus ordena. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Que está no livro de Levítico, do capítulo 27, no versículo 30.
Porque Jesus era dizimista. Jesus veio cumprir a lei, logo foi dizimista. Seguindo o seu exemplo, também devemos ser. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e têm negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem, porém, fazer estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem otimir aquelas. Dar o dízimo, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23. O dízimo me lembra de que tudo o que tenho me foi dado por Deus. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois Ele é quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas, que está lá no livro de Deuteronômio, no versículo 18. O dízimo expressa minha gratidão a Deus. Cada um oferecerá segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido, que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 17. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 126, no versículo 12. O dízimo libera bênçãos sem medida da parte de Deus. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos, que está lá no livro de Malaquias, do capítulo 3, no versículo 10. Doe seus talentos para a obra de Deus. Muitos adolescentes não têm nenhuma fonte de renda. Pensão, mesada, ganho por pequenas tarefas, etc. Mas podem ofertar para Deus dos talentos, capacidades que recebeu do Senhor de forma natural, aprendida ou sobrenatural. Use dos seus dons na casa do Senhor em favor do reino de Deus, à medida que servimos a Deus por meio dos dons e talentos que o Espírito Santo nos disponibiliza. Consequentemente, somos encaminhados pelo Senhor a exercer também um ministério ou função específica em sua obra. O importante neste processo é reconhecer sempre a nossa dependência do Senhor. Por mais habilidosos e capazes que sejamos em sua obra, tudo o que tivermos de fazer deve ter como objetivo glorificar a Deus e servir apenas às pessoas mais necessitadas. Portanto, Deus se agrada e lhe recompensará. Não fique guardando o seu dízimo quando tiver. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher as ofertas quando eu chegar. Está no primeiro livro de Coríntios, do capítulo 16, no versículo 2. Entregue o dízimo à igreja onde você é membro ou congrega. Dê o dízimo como um privilégio de Deus na sua vida. Isto mostra que Deus é prioridade para você. Seja organizado, faça o controle de todas as suas entradas, recebimentos, independente da quantidade. Só assim você será um dizimista fiel. O empresário também deve entregar o dízimo dos ganhos de sua empresa e não apenas de sua retirada mensal. Os membros têm o direito de ver o relatório mensal financeiro da sua igreja e conferir se seus dízimos estão sendo registrados corretamente. Ninguém está isento de entregar o dízimo, nem pastor, nem missionário, nem diácono, etc. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, pergunte ao seu discipulador para que ele lhe oriente. Não faça alarde ou ofertar na casa de Deus. Se procurar glória de homens, esta será a sua única recompensa. Lembre sempre de que é para Deus que você está entregando para contribuir com a propagação do reino de Deus na terra. Agora se responda nessas perguntas: o que significa sermos mordomos de Deus? O que significa servir ao Deus Mamon? E por que devemos ofertar? O que é o dízimo? Por que devemos entregar o dízimo além da contribuição financeira? O que mais podemos ofertar para a obra de Deus? Agora eu vou orar por você que está assistindo esse vídeo. Então, feche os olhos se puder. Aqui vou eu. Deus, conduz essa pessoa no caminho da Tua Palavra, que ela, ele, tenha desperto, nascido, descoberto, colocado dentro de si o desejo de adorar ao Senhor, de espalhar o Evangelho, de ler a Bíblia, de ir à casa do Senhor, adorar ao Senhor e levantar um altar humilde em qualquer lugar, mas que seja para a sua glória tudo o que ela fizer. Eles têm vontade de ter uma comunhão sincera, verdadeiramente profunda com o Senhor e com os irmãos da igreja, unidos pelo amor que há no seu sacrifício, ó meu bom Jesus. E que o desejo do coração dessa pessoa se realize, mas que a sua vontade se realize acima de tudo o que há. E que o seu propósito esteja alinhado com o dela. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo lhe conduza no estudo da palavra de Deus. É isso.